Aí, boa tarde, mais um clube, número de 279. Chegamos em dezembro aí, época de festas. Hoje é dia 1/12, especificamente. Vamos passar pelos temas aí de sempre. Falar aqui da release, estamos na release Vancouver, atualmente. Em breve já vamos à próxima release. E inclusive temos época aí, estamos na época de renovação de certificação. Vamos falar também a seguir aí. Aqui nossa grade de produtos aí, mandala, seja como for. Vou voltar nela hoje aqui, falar um pouquinho. Também sempre deixo o link aí do vídeo que nós fizemos e falamos sobre cada um dos produtos. E aqui é onde nós falamos aí, onde colocamos aqui a falar sobre a renovação. Tem mudado um pouquinho, tem um custo e você precisa fazer sua renovação aí. Se você já tem a certificação, até o dia 13 de fevereiro. Faça antes, não deixe para o dia 13. Afinal, quem está aí no Brasil, quem está em outro lugar que não seja os Estados Unidos, pode ter uma diferença de fuso horário. Nenhum lugar aqui diz na mensagem até que horas você pode fazer. Então, tente um dia antes, no máximo, né? Exagerando. Não vá deixar para o último momento aí de fazer. Sua renovação vai ficar sem a certificação. E aí você tem que fazer uma nova prova. Então, como eu disse, vou até voltar lá na frente, mais para frente aí naquela grade de produtos, mas sempre trago assuntos aos quais alguém me questiona aí. E um dos assuntos aí que surgiu foi perguntas, é, o que perguntam em entrevista. Eu já fiz algumas dezenas de entrevistas exatamente até sobre sinal e sempre surgem essas perguntas. De onde eu tirei essas perguntas foram da internet mesmo. Fui pegando de vários sites aí, até por isso tão em inglês também. Facinho traduzir aí, mas de qualquer forma, falar sobre algumas delas. Eu separei em tópicos, né? Então, o que o pessoal pergunta aí quando você vai fazer uma entrevista sobre sinal, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Também já fiz algumas no exterior, não difere se você está nos Estados Unidos ou se você está na Europa, é, ou em outro lugar aí, acaba sempre caindo nessas mesmas questões. Até porque muitas são questões, aqui não trouxe questões de comportamento, tá? São questões mais técnicas ou de negócio. E aí eles acabam perguntando essas mesmas perguntas acabam sendo realizadas ou muito similares, né? Por exemplo, como foi sua experiência em um projeto, é, como você contribuiu ou qual foi seu maior desafio. E aí você vai descrever aí o que aconteceu na sua vida profissional aí, o que aconteceu dentro do seu projeto aí. Por exemplo, entregáveis, o que você entregou, falar sobre deadline, né? O que você fez quando passou? Obviamente, todo mundo já passou por isso, né? É, o cliente espera que seja entregue num tempo, às vezes mesmo que seja surreal, né? É, ele fala assim, eu precisava disso para ontem. Ele fala, então você vai fazer isso para amanhã, mesmo que não cabe aquilo, como que você é, agiu nessas circunstâncias, qual foi sua posição. E aí é esse tipo de atitude que é avaliado aí. Quais são seus principais pontos técnicos. E eu mesmo costumo deixar no início aberto aí para você contar um pouquinho de como foi sua trajetória profissional. E normalmente é o que as pessoas perguntam.
que eu tenho feito muitas vezes, quando você já tem um pouco mais de experiência, é focar naquilo que você está buscando, né? Em vez de você contar o que que você fazia como estagiário no, numa indústria que não tem nada a ver com aquela a qual você trabalha hoje, no caso aqui o ServiceNow, você simplesmente começa a contar aí o que você tem de ServiceNow para depois você contar o resto. E nesse sentido, é o quê? Eu tenho falado muito aqui, não sei se a gente já gravou em algum vídeo. O que importa hoje atualmente, as pessoas prestam mais atenção no objetivo final. Então, conta logo o objetivo final para depois você explicar a história. Então, desafios, aí depende da oportunidade que você está traçando aí. Quais são os seus desafios que você passou como desenvolvimento, como processo? Depois eu vou voltar aqui no processo lá na frente, por exemplo, se estiver falando em IT ou em SecOps, em projetos, cada um tem um desafio diferente, cada processo é diferente, por exemplo, nós temos levantamento de processo, nós temos a aplicação do processo, em que parte você atuou, ou por exemplo, se você for falar aí de arquitetura, se você já fez um levantamento de projeto, um entendimento do projeto, precificação de projeto, eh, a estimativa de um projeto, se você já respondeu uma RFP, se você sabe o que que é RFP, RFQ, todas essas sopas de letrinha aí acabam sendo perguntadas. Não vou descrever aqui cada uma delas, que ia levar muito tempo, não é esse o objetivo, é apenas comentar as perguntas, que tipo de pergunta é feita. Então, se tiver interesse aí, procure um pouquinho mais sobre todos esses termos, sobre cada pergunta e qual as respostas sobre essas perguntas. E muitas das perguntas descritas aqui nesses sites que eu fiz a pesquisa têm descrito as respostas também das perguntas. Qual seria a resposta aí mais assertiva em cada um dos casos? Se você fez algum tipo de liderança, é, se você tem conhecimento técnico, se você já fez por exemplo, algum treinamento técnico, se você lidera tecnicamente um time, e essas perguntas acabam surgindo aí nas entrevistas. Aí depois passamos aí para a plataforma, né? De ServiceNow, muitas vezes perguntam, é até difícil aí o pessoal é interessante como não sabe descrever o próprio ServiceNow, não sabe descrever como ele surgiu, de onde ele veio. Então é bom estudar um pouquinho de história aí. Muitos nem sabem que ele surgiu do IT. Eu já fiz entrevista com pessoas que não sabiam nem descrever o que módulo estavam trabalhando. Isso é estranho, mesmo para uma pessoa mais júnior, é algo interessante de ouvir, no sentido que realmente a pessoa está ali focada no mundinho dela, só resolvendo aquela história em específico. Então, é ideal que você saiba aí onde você está trabalhando, o que que você está fazendo e no que realmente você está se especializando, porque afinal, se você está trabalhando no ServiceNow, você tem algum conhecimento e ele não pode ser desperdiçado. Não dá para falar que você não conhece nada só porque você não sabe, por exemplo, o nome do módulo que você trabalha, mas seria ideal que você soubesse dizer em que você está. Afinal, você sabe dizer onde é que é a sua casa. Você sabe dizer em que país você mora. Então, você tem que ter uma contextualização de onde você está. Ou, por exemplo, perguntas de plataforma que vão surgir, o que é Domain Separation, o que é Team Space, quando você está falando ali de ITBM, vai acabar caindo em algumas perguntas mais globais aí da própria plataforma, acabam sendo realizadas. E também vou comentar isso mais lá na frente sobre específicos de cada módulo. Não descrevi todos os módulos aqui, mas acho que foi apenas o ITSM ali que colocamos. Mas acabam surgindo perguntas específicas de cada módulo quando você faz uma entrevista em específico em um módulo. É,
Aí quando falamos em desenvolvimento na plataforma, né? Seria muito bom que você soubesse coisas que são cotidianas do que nós fazemos. Então, quem está ouvindo aí nesse momento, sabemos que é, se está realmente trabalhando com ServiceNow, sabe exatamente o que é um coalesce, o que é impersonar um usuário, o que é dictionary override, está ciente desses termos aí, sabe explicar exatamente quais seriam as diferenças. Então, por que que eu vou usar uma iPolicy ou um client script? Qual que é a diferença entre eles? Não sei se essa pergunta está aqui, mas tá ali embaixo. É uma das perguntas que é comum de ouvir dentro de uma entrevista. Afinal, quem está do outro lado não te conhece. Você pode, por mais que você ache banal, a pessoa lá do outro lado não sabe quem você é. E ela precisa entender aonde você está situado, em qual é o seu nível de conhecimento. Por exemplo, quando você fala em Business Rule, tem diversas opções, como tem uma opção assíncrona. Aí, se eu falar em opção assíncrona, acaba, se você tiver bastante experiência, assim como eu já tive várias experiências aí dentro das business rules, você sabe a dificuldade que tem no assíncrono e você sabe estimativa, inclusive, de quanto tempo é comum essa assincronia executar dentro do ServiceNow. Você acaba dizendo, inclusive, o tempo ao qual isso aqui leva para rodar e qual foi a sua experiência em cima disso. Então acaba tendo todo esse tipo de pergunta, inclusive quando você chega ali em carga de dados, transform map, qual a dificuldade de tratamento da informação, o que que acontece quando uma carga para no meio. Então tudo isso é levado em conta e vai balizando o quanto você tem de experiência dentro do ServiceNow. Aí continuando ali dentro de desenvolvimento. É, a gente fala em record producer, em maintain item, o catálogo. Se você sabe qual a diferença do catálogo, se sabe o que é um order guide, se você sabe o que que é um record producer, qual a diferença entre record producer ou um item, é, se você sabe ali o que é um user criteria, é, o que que tem ali, por exemplo, em available for, tudo isso vai balizando o seu conhecimento. Ou mesmo em ACL. E aí a gente está falando ali, outra pergunta que tem, não está aqui, né? Você sabe o que é o CRUD? É uma das perguntas, inclusive, do CSA, né? Não sei se atualmente ela ainda é feita, mas tem alguma pergunta ali em relação ao CRUD, que é uma coisa básica, da administração do ServiceNow. Então, se não sabe o que é CRUD, deveria saber, isso é usado ali mais, fortemente dentro da série, e aí você consegue descrever ali exatamente, inclusive dizer o que é. E aí tem, além da série, tem o Data Policy, ou, por exemplo, quem já fez aqui, alguns podem aí não conhecer, é, mas quem já fez a implementação do zero aí, esse é um conhecimento que muitos podem não ter, porque é muito específico, são poucas pessoas que acabam realmente fazendo uma integração, por exemplo, com a LDAP, mas são pontos que vão te colocando aí e balizando o seu conhecimento. Então, já fez uma integração com o DAP? Já fez integração com o Azure? Qual foi a dificuldade? O que que o cliente precisa te informar para você fazer a integração? O que que ele precisa fazer para fazer a integração? Ele precisa fazer alguma coisa? Então, tudo isso vai colocando aí o seu conhecimento em pauta. É, Você sabe o que é o workflow, o flow, você sabe a diferença, até onde você conhece, por exemplo, por que usar o flow, por que não usar o workflow, o que que aconteceu nesse meio do caminho aí, aí isso, inclusive, vai, por exemplo, falando em flow e workflow, vai mostrar aí desde quando você trabalha ou não no ServiceNow, mesmo que você esteja dizendo outra coisa, porque esse é um requisito aí que está sendo modificado pela ServiceNow e talvez nos próximos anos aí vou acabar em desuso o workflow.
É difícil dizer isso, é claro, mas um dia vai acontecer, né? Um dia pode acontecer. Não tão próximo, porque muitos clientes estão usando. Essa pergunta, é, inclusive, foi feita ali até para o Chuck, e ele respondeu, né? É, por que usar o antigo se existe um novo, né? Respondeu como pergunta mesmo, tá, pessoal? É, e aí, onde é que você faz o seu aprendizado, né? Como é que você faz o aprendizado contínuo aí do ServiceNow? É, ok, você sabe aí do Now Learning, mas tem outros lugares, né? Até onde o que você faz para buscar o seu conhecimento? É, você já participou de algum upgrade? Falar aqui, começar a falar ali, eu mostrei as releases, né? Você imagina que você fala que você fez o upgrade ali da release Roma. A, a release Roma já tem um tempinho, então também já começa a entender que realmente você já está esse tempo que você está falando, trabalhando com o ServiceNow. Já instalou algum plugin ali? Você vai saber se a pessoa fez uma implementação do zero, se teve alguma dificuldade, sabe o que que ela fez ali dentro da administração do próprio ServiceNow. Quando fala mid-server, então você começa a nortear um conhecimento em relação já, por exemplo, ao ITOM. Ah, você já mexeu em mid-server? Ah, mexi só para fazer uma integração, mexi só para fazer integração com o LDAP. É, você começa a ter uma noção. Sabe o que é Glide Ajax? Bom, então provavelmente você sabe aqui o que é integração, já fez ali um script include. E isso vai traçando todo o seu conhecimento. Aí continuamos aí com algumas perguntas ali, por exemplo, ordem de processo da série. Outra questão aí da administração do ServiceNow. Então tem algumas diferenças. Você consegue atualizar todos os campos que estão lá na tabela? Quais são os campos que criam automaticamente quando você cria uma tabela? Você nunca criou? Curiosidade, entra lá no Developer, cria uma tabela, vê lá quais são os campos básicos que sempre vão ser criados de qualquer maneira, mesmo você não pedindo. Ele já nasce com a tabela aí. Esses dois campos aí, o update by e o update on, são dois campos que é um, são dois exemplos dos quais, quando você cria uma tabela, ele já vai criar automaticamente esses campos. E tenta, se nunca tentou, tenta atualizar eles lá, tenta fazer alguma coisa ali, você vai descobrir o que acontece. É, como você fazer uma contagem na tabela, por exemplo, o round count. Isso aqui também vai me dizer o que eu tenho lá. Vamos apresentar lá na frente de melhoras práticas. Por que usar o round count? Por que não usar? É, em que momento usar? Existe uma melhor prática dita pela ServiceNow aí, mas você pode ter uma opinião diferente, você pode ter uma colocação diferente do quando e como usar ou por que não usar, e você ter uma justificativa razoável para isso. Qual a diferença entre os deletes aqui? Isso também faz muita diferença na performance. Aí, como eu falei, falando ali de produtos específicos, quando nós falamos, por exemplo, de ITSM, estamos falando do ITIL, você sabe explicar dentro do ServiceNow como é um processo de gerenciamento de mudança? Sabe explicar o ciclo de vida do incidente? Sabe explicar como solucionar um problema? É, sabe o que que é um SLA? Qual que é por exemplo, o workflow padrão ali do SLA? O que que ele faz? Tudo isso vai te dando conhecimento. E aí, como eu disse, existem perguntas específicas para cada módulo. Aqui deixei algumas de IT, é o módulo mais comum. É o módulo pelo qual iniciou o ServiceNow e aqui eu volto no nosso desenho aqui dos produtos do ServiceNow. Por exemplo, aqui já duas coisas que já mudam aqui o GRC, qual que é o novo nome? Novo nome, você já vai vendo se a pessoa está trabalhando com isso aqui não, que o novo nome é o IRM, certo? Aqui o ITBM, esse o pessoal sabe mais. O novo nome é o SPM.
Esse aqui eu não tenho nem vi um modelo novo desenhado pela ServiceNow, continuo mostrando esse aqui, tá? E não alterei o nome aqui. Optei por não alterar o nome dos produtos aqui, mas esses dois foram alterados. Então você tem perguntas específicas aqui sobre projeto, por exemplo. É, qual que é a diferença de licenciamento? Talvez você saiba, talvez não saiba, mas talvez se você tem bastante experiência dentro do SPM aqui, você vai identificar entre vários projetos que às vezes você tem alguns módulos, às vezes você não tem alguns módulos. Por exemplo, a gente tem uma parte do módulo ágil em toda a plataforma que pode ser usado. Como é que é isso? É, como é que isso funciona? Você tem, por exemplo, o projeto. Qual que é a diferença ali entre o Gantt, entre o Scrum, entre o método ágil aqui dentro do, do SPM? E aí tem várias perguntas que podem ser feitas aqui. Assim como se a gente vier aqui Python, é um mundo um pouquinho vasto. Podemos estar falando de Discovery, que faz o inventário de equipamento, mas eu posso falar de Service Mapping, vou falar em Blueprint, vou questionar aí o, o que foi feito em cima, se você já modificou algum Blueprint, é, até onde você foi, ou, por exemplo, se você sabe o que é o limite ali, o boundary. Aí você vai entendendo qual que é o escopo, até onde você foi, ou, por exemplo, poderia fazer alguma analogia aqui, até de maiores conhecimentos. Você já trabalhou com o System Center antes, por exemplo, que é o Discovery da Microsoft. Isso aqui vai te dar um conhecimento técnico que você conhece um pouco mais que outras pessoas. Ou a parte de event aqui, ó, que você vai receber os eventos. É, com quais ferramentas foi feita a integração aí? O que que você tem de experiência? Sei lá, integrou com Datadog, usou o plugin padrão, não usou o plugin padrão? Por que não usar o plugin padrão? Por que usar o plugin padrão? Como foi toda essa sua experiência? Vamos pular o ITSM aqui, aqui tem a parte do CSM, tem outras perguntas. É, vou falar ali de portal, por exemplo. Muitas vezes a gente não foca tanto no case, mas foca bastante em portal, que é o que os clientes pedem bastante para mudar. Você mudou um widget ali, você fez, qual foi a dificuldade? Tá? Eu já tive que colocar, por exemplo, um PDF sendo apresentado ali na tela diretamente para o usuário ali, fazer um preview do PDF. São desafios que você vai tendo ao longo de sua carreira que vai te dando experiência do que é. Ó, sei lá, você pegar o módulo aqui de RH, é, qual foi sua implementação aqui dentro, né? Que normalmente tem mais ali a parte do catálogo, tem a parte de viagens que está ali dentro, que você solicita uma viagem, como é que foi isso? Como é que você trabalhou aqui dentro? O que que você fez? Ou se vier aqui para segurança, tem toda a parte do BIA aqui dentro, o que que você fez? Ou parte de eh, compliance de software aqui, que tipo de software você fez o licenciamento? Qual foi a dificuldade? Quais são as diferenças de licenciamento entre os softwares existentes? Isso vai balizando você a saber o que que você tem de conhecimento. Aí passar ali para aquela parte de dentro um pouquinho, é, vou voltar aqui até mostrar. Você tem aqui um monte de coisa aqui dentro, certo? Passar só um pouquinho, vai te dando mais referência aí. Muitos de vocês fazem relatórios, mas nós também temos a parte de PA. Então, são perguntas aí que vão surgir. Se você sabe os tipos de relatórios, se você sabe como usar os relatórios, em que momento usar, em qual é o público a usar, e isso aí, inclusive já falamos sobre relatórios antes, você tem que identificar seu público, e isso vai te norteando aí até onde você tem conhecimento e o que você realmente sabe. ATF, muitos nem sabem o que é ATF. ATF, para que que ele serve, o ATF, né? É bem, uma pergunta bem simples, surge bastante e muitos não sabem responder. ATF
a parte de testes automatizados dentro do ServiceNow. E para que que isso serve? Para garantir, por exemplo, um upgrade da solução. E aí você tem certeza que não terá grandes problemas no upgrade, porque você vai executar ele em vez de ter que diversas pessoas fazer diversos testes ali. Você simplesmente pede a execução de um ATF que foi construído. Aí algumas perguntas, né? Normalmente são as últimas. O que você conhece de melhores práticas? O que fazer e o que você já teve de experiência com melhores práticas. Aqui tem muito assunto. é, eu tenho um post, inclusive, na comunidade sobre isso. Ver se deixa aí também na descrição. E isso aqui vai realmente ter certeza do quanto você tem interesse é, de ter um desenvolvimento aí, uma administração boa na sua plataforma aí. Se você, o quanto você conhece de melhores práticas, informadas, claro, pelo próprio fabricante, né? Nós não inventamos nada, nós seguimos as melhores práticas ditas pela própria ServiceNow. E uma, e uma bem comum aí de encontrar, procurem aí, é a BR aí, uma Business Rule recursiva. É muito comum você ver uma Business Rule lá, uma Business Rule before com um current update. Isso aí você não deveria fazer, porque quem trava isso no final provavelmente é o banco de dados, depois de executar umas 1000 vezes lá, ele para de executar, porque ele vê que tem alguma coisa errada. Isso significa que se você colocar isso no incidente, se tiver 100.000 incidentes no mês, provavelmente você está deixando sua instância aí com uma performance bem ruim, simplesmente por causa de uma única BR. E é isso. É isso que tínhamos para hoje. É isso aí, pessoal. Espero colaborar aí mais uma vez com vocês. Espero que se preparem para a próxima entrevista aí e que tenham sucesso. É isso aí. Obrigado. Abraços. Até o próximo clube.